Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje é terça-feira, dia 9/3/2021. Meus queridos, hoje tem fofoca das brabas, né? Nossa senhora. Mas hoje não é dia de fofoquinha. Mas quase, né? Porque vamos ter que dar uma pitadela de política aí, porque sortaram o homem, rapaz. Sortaram o homem. Oh, meu Deus do céu. Mas antes de mais nada, vamos dar uma bisoiada aqui no negócio do dólar. Meu Deus do céu, dólar ou ações? O que nós vê? Vamos ver ação primeiro? Vamos ver ação primeiro. Oh, Jesus! Onde que a notícia do homem lá, eu até vou ver se tem alguma que tá no azul aqui, rapaz. Tem uma que Eletrobras ficou no 0, Heringer 8, mas Heringer é uma empresa diferenciada, é pouca coisa. Marfrig também é pouquinha movimentação, só ficou quem não tem movimentação muito mesmo, hein? Apesar que Marfrig tem 23 milhões de movimentação. Então Marfrig foi a única que pegou e deu uma bisoiada aqui, das que eu acompanho, né? O resto, tudo no mais ou menos. Meus queridos, o negócio é o seguinte. Ontem estava subindo demais da conta, como diz o pessoal de Minas, estava subindo demais da conta. A bolsa lá do DAX subindo, mas numa beleza, rapaz. Hoje está subindo de novo, 0,3% agora, passou dos 14 mil, chegou a 14.426, 424 mil pontos tá agora. Tá assim um espetáculo, tá espetaculoso, como diz alguns amigos meus, tá espetaculoso, tá subindo uma beleza. E a brasileira, professor, a brasileira deu uma desabada. Ela deu uma desabada de 4% redondo. Ela foi para 110 mil pontos, 611. Rapaz do céu, mas ela desabou de uma maneira, a bolsa deu uma desabada de uma maneira que foi assim algo super cruel. E é tudo alto assim, sabe? É muito pouco, aquele caiu 1%, 2%. A maioria caiu. Rapaz, olha, as grandes mesmo caiu pra valer mesmo. Você olha assim, você fala assim, nossa senhora. Só que por que a bolsa reagiu de tal maneira assim, só com a notícia da sortura do Lula? Nós vamos tentar entender alguma coisa aí, tá? Vamos tentar entender, porque não tem como a gente ter uma bola de cristal e falar assim, ó, é isso, vai surgir 70 mil, desculpas para tal. Vamos lá. E o dólar, professor, o que aconteceu? O dólar subiu na alta e depois ele foi passeando, ele tentou baixar um pouquinho no meio do dia. Quando chegou 3,5, aquele trem deu uma desandada de subir. Ele subiu, mas subiu lá para riba e ficou lá em cima e ficou brincando lá em cima. E o dólar fechou em 5,78. 5,78, que é 77, mas eu sou obrigado a arredondar, porque tem a terceira casa decimal, tá 8, então eu sou obrigado a arredondar. Então fica 5,78. Subiu para 5,78. Bom, bem próximo do que eu falei. Pelo que eu tô vendo lá do internacional, é para ficar em torno de 5,75 e tal. Tá lá. Subiu 1,67%. 1,67%. Subiu um monte. Só que tem um problema. O petróleo está subindo lá fora em valor em dólar, do barril. E aqui o dólar está subindo um bocado. Então acumula a subida daqui, mais a subida do valor do barril, é para nós termos outro reajuste de combustível semana que vem. Você pode ter certeza, se continuar do jeito que tá, cadê o homem lá que quer assumir, quer segurar um pouco, fazer alguma coisa diferente? Não sei, tô esperando até agora. Cadê o homem que falou que quer segurar o mercado, fazer alguma coisa? Eu não sei nem por que nós estamos no tal da OPEP. Eu não sei qual que é o motivo de nós termos entrado na OPEP. Que diferença faz esse negócio de OPEP? Tinha que sair fora desse negócio de OPEP, rapaz. Que é isso? OPEP é para quem exporta petróleo. Para quem importa petróleo para nós, igual nós, não tem por que estar entrando lá. Não tem lógica nenhuma. E aí nós estamos aí vendo essas nuances e esses perigos gigantescos. E o perigo não para por aí. Tem mais coisa aí. Depois nós vamos entrar na parte da política. Começar a ver aqui o mercado, depois a gente entra lá. Infomoney.
O dólar futuro supera 5,85 após choque de mercado com decisão de Fachin sobre Lula. Nas operações bancárias, o dólar fechou em alta de 1,66 a 5,78. Na venda, maior nível desde 15 de maio do ano passado. Ou seja, subiu muito, mas subiu muito. Meu Deus do céu! O dólar negociado no valor futuro, ele foi fechado 5,85, só que lá no câmbio tchaco ainda está 5,90, o limite dele, não mexeram ontem, não mexeu. Isso é uma boa, então ele ainda está dentro daquela trava de 5,60, 5,90, entre aquilo ali. Tem para ficar oscilando entre 5,70 e 5,80 o valor do dólar por aí. Hoje é capaz dele dar uma diminuída naquele fôlego, cair lá para uns 5,72, 5,70, tá? Que é altíssimo. O Banco Central até tentou intervir de algumas coisas, mas vendendo esporadicamente. Eu vou vender um pouquinho agora. Não adianta nada. Ele tem que criar uma política de controle de dólar. Se ele não criar política de controle de dólar, ele vai ficar vendendo pouquinho. Sabe o que vai acontecer? Vai acabar a reserva e vai ficar sem resolver o problema. Com câmbio não se trata assim. Com câmbio você tem que entrar de forma assim, resolver o problema. Você tem que pegar e anunciar, eu vou tentar resolver o problema, vai ser assim, e vou fazer a entrada no mercado e seja o que Deus quiser. Se não anunciar o que a política mudou de negócio de câmbio, que vai ter controle rígido aí, que não vai mais poder permitir investimentos, fundos com dólar, essas coisas, vai dar problema. Tô avisando sobre isso daí, já faz tempo que eu tô avisando. A inflação IPCA lá já subiu, mas já arrebentou beirando os 30%, tá aí. Quem avisa, amigo, nós estamos aí, o combustível subindo do jeito que está subindo, vocês vão ver o tamanho da inflação, porque quando o combustível sobe, quando o dólar sobe, é de 6 a 9 meses que vem o reajuste. Quando o combustível sobe, é depois de 30 dias que vem, 30, 40 dias, vem os reajustes de mercadoria. Vocês vão ver reajuste de mercadoria aí. Tudo aqui no Brasil é coisa, é petróleo, ainda na Infomoney. Decisão de Fachin sobre Lula não deve mudar a tendência do mercado no curto prazo, diz sócio da Aqua Investimentos. Edição extra do Radar Infomoney conversou com especialistas sobre os impactos políticos e no mercado da decisão do ministro do STF. A decisão do ministro Supremo Tribunal Federal, o Luiz Edson Fachin, de anular as condenações do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva no âmbito da Operação Lava Jato, dando a ele de volta seus direitos políticos, pegou todos de surpresa, em especial o mercado financeiro. O Ibovespa caindo quase 4%, caiu 4%, é porque isso aí foi falado no meio do Borogodó. Bom, vamos lá, vamos entender alguma coisa aí. Primeira situação, professor. Por que a Bolsa caiu com a notícia do Lula? Não tem explicação. Por que eu estou falando isso daí? Porque as eleições não é para agora. As eleições vão ser só para 2022, ou seja, para daqui mais de um ano. Ela está antecipando muito e não tem lógica isso daí. Não tem lógica. O que pode acontecer para quebrar uma bolsa? É a pessoa ter essa força de sair, né, de candidato, e polarizar a Câmara dos Deputados já anteciparem antes o que vão tomar de decisão. Eles não podem fazer isso ainda. Por quê? Porque ainda tem recurso, tem um monte de situação que vai fazer. Eu vou falar uma nota lá do PGR que vai tentar recorrer. Tem outros processos que estão em andamento e o processo, inclusive, pode ter continuidade de novo e ser condenado de novo lá no comecinho. Porque o que aconteceu foi assim, a decisão do ministro foi assim, esse julgamento foi anulado porque o procedimento foi feito errado. Se o procedimento está sendo errado, ele está fora das regras e leis que constituem qualquer julgamento de qualquer pessoa no país, e isso faz com que se torne
anulado todo o julgamento da pessoa, que foi o que aconteceu. Então, as conversas de um ministro com o outro, de um juiz com não sei o que, é proibido. Não pode ter, porque nenhum juiz pode influenciar o outro. Eles têm que tomar as decisões de formas individuais e separadas. Não pode criar uma panela e não. Cada um tem que defender a sua tese e depois chegar na votação individualmente e chegar no consenso. Certo? Chegar no consenso? Não, chegar no valor que deu. Passou, não passou, condenou, não condenou. E no caso do Lula, houve isso daí, essa quebra. E se o Fachin não pegasse e cancelasse isso daí, ele estaria endossando a possibilidade e autorizando todos os juízes do país fazer a mesma coisa. Então vocês podem conversar um com o outro, manipular um com o outro, fazer alguma coisa. Então eu vou falar uma coisa pra você. Tem gente que vai ficar muito brava comigo. O que o Fachin fez foi a coisa mais correta que podia acontecer. O que não podia ter acontecido era espalhar as conversas e as coisas que estavam lá. Como espalhou, ventilou, mostrou-se que o procedimento para julgamento não estava correto. Teve falhas. Tendo falhas, não pode julgar nem condenar ninguém. Isso é lei, é regra. Tem que refazer e começar e dentro das coisas como que deve ser feita. Você fala assim para mim, mas professor, isso não é justo. Não é justo porque a gente sabe que teve coisa errada lá. Mas ele não tá pegando e falando assim que não teve problema com o apartamento lá, com não sei o que lá que foi lá. Ele não falou isso. Ele falou, o juiz falou que o juiz que julgou fez procedimento errado. E assim sendo, tem que voltar tudo de novo e recomeçar tudo de novo o julgamento, mas da forma certa, porque não tem valor aquilo lá, porque pode ter injustiças. E teve, de certa forma, porque teve um complô, alguma coisa do gênero. Então, dentro da lei e justiça, eu vejo com bons olhos. Dentro da parte política, eu vejo de uma forma horrorosa, porque isso aí só vai polarizar mais ainda a política, e Deus me livre e guarde. Mas sejamos coerentes e justos. Se teve aquelas coisas erradas do juiz julgando ele, tá errado mesmo, e a decisão do Fachin tá certíssima em voltar para trás. Isso aí muda o que na bolsa? Para mim não muda nada. Para mim isso aí foi só uma coisa. Então, hoje é capaz da bolsa voltar arrepiando para cima aí, porque para mim foi exagero total. Poder 360. Relator da PEC emergencial sugere brecha para servidores. Lira quer barrar. O deputado Daniel Freitas, PSL, relator da PEC emergencial, sugeriu a líderes da Câmara fazer uma alteração no projeto com potencial para desidratá-lo ainda mais. Ele cogita a possibilidade de que servidores públicos tenham benefícios como promoções ou progressões durante a vigência dos mecanismos de contenção de gastos, aumento de salários, seguiriam vetado no textos. Ou seja, ele gostaria que os funcionários públicos pudessem continuar tendo promoções ou progressão durante a vigência de um mecanismo de contenção de gastos. E aumentos de salários seguiriam vetados no projeto. Então, tipo assim, o aumento de salário para todo mundo não seria permitido ainda. Só seria permitido as promoções para ele poder subir de cargo, ele foi promovido, tal, não sei o quê. Isso eu acho que deveria acontecer. Por quê, professor? Porque tem gente que aposenta e tem que alguém só assumir o posto da pessoa. E quando a pessoa assume o posto da pessoa, ela está subindo de cargo, ela tem uma promoção. Ela tem uma progressão. E tem muitas coisas na rede pública que a promoção é conforme o tempo de serviço. Tem serviço militar, por exemplo, que é conforme o tempo que você pode subir de cargo. E tem outros. Então, tem coisas aí que precisa ser visto aí. Então, eles estão querendo segurar para travar um pouco mais, mas ao meu ver, não é bem assim, certo? Vamos ver as cenas do próximo capítulo. Infomoney.
Inadimplência cai ao menor nível desde o início da pandemia, diz CNC. Dados são da pesquisa de endividamento e inadimplência do consumidor. O percentual de famílias com dívidas ou contas em atrasos caiu 24% em janeiro para 24,5% em fevereiro. É muito pouquinho. E chegou ao menor patamar desde o início da pandemia. Os dados fazem parte da pesquisa de endividamento e inadimplência do consumidor. Eles estão falando que caiu, mas eu vou falar para você, o valor é tão baixinho, tão baixinho, tão baixinho, que isso aí para mim não significa nada. Para mim isso é uma notícia só para fazer firula. Isso daí, cair isso daí, só essa casinha decimal? Pô, pelo amor de Deus, se caísse 24%, tudo bem. Não, caiu uma micharia não, aí não dá, aí é muito pouco. Vamos lá. Infomoney. Redução de jornadas e salários pode voltar em 2021. Mas chegará a tempo de salvar os empregos e empresas? Quase 80% dos bares e restaurantes dizem que vão encerrar operações se não houver reedição do bem, mostrou pesquisa, que é esse projeto aí de redução de jornada de salários e coisas. Os benefícios, benefício emergencial de manutenção, por isso chama bem. O benefício emergencial de manutenção do emprego e renda, o bem, permitiu a redução de jornada de salário ao longo de 2020. O programa serviu para manutenção de empregos durante a pandemia do corona e foi encerrado em dezembro de 2020. Porém, diante da segunda onda de contaminações e adoção de novas medidas, lockdown, estão pedindo de novo. Então seria prudente de fato passar isso daí. Só que a pergunta que eles fizeram aqui na reportagem é: quando que vai ter e se vai ter? Porque está tudo atrasando, o Congresso parou tudo de novo, são coisas urgentes que para passar. O orçamento não foi aprovado ainda. Estou repetindo isso daí faz tempo, que vai estourar lá na frente, vocês vão ver notícia do jornal logo ali, e mostrando o negócio virando um caos. Vai juntando as pecinhas do quebra-cabeça. Vamos lá, mais notícia. Poder 360. Câmara aprova limite de 40% para empréstimos consignado. Pensa numa desgraça que é esse empréstimo consignado. Isso aí deveria ser proibido. E outra, empréstimo consignado deveria ser dado ou feito somente por bancos. Porque é um tal de ficar ligando para aposentado, é um tal de ficar roubando dados de aposentado e fazendo empréstimo sem o cara saber, e depois o cara fica com o salário baixo, não sabe onde recorrer, tem que procurar advogado cobra dinheiro. E olha, esse negócio para mim tinha que ser suprimido, acabado e extirpado do planeta. Esse negócio de empréstimo consignado, isso daí é a pior porcaria que pode ter. Pode ter? Pode. Em banco, quando a pessoa for procurar os empréstimos do banco, oferecer este também. Agora, essas mundos de agências que tem por aí, isso aí devia ser tudo terminado, isso daí. Isso aí devia acabar com isso daí, essa porcaria aí. Infomoney. PGR vai recorrer da decisão de Fachin de anular condenação de Lula em Curitiba, diz assessoria. A tendência é que o recurso seja apresentado à segunda turma colegiado do STF, que tem julgado os recursos da Lava Jato na corte. Mas desculpa, a luta aqui não foi em cima da Lava Jato em si, foi em cima do procedimento que o juiz fez para o julgamento. Ele não podia ter batido papo com o outro. Teve influência, um influenciou o outro. Isso não pode acontecer na justiça. Repito, já falei sobre isso, então eu acho que de fato, nesse sentido, depois com as conversas vazadas, o que aconteceu? O culpado da saída do Lula não é o Fachin. O culpado disso é o juiz que fez procedimento que não estão de acordo com as regras do judiciário, conforme foi alegado e julgado pelo Fachin, certo? Então, ele julgou em cima dessa teoria, dessa coisa aí. E para encerrar, Poder 360 pode ter alguma injustiça, mas Lula não é inocente, diz Bolsonaro. Eu achei muito brando a forma que ele falou.
como se estivesse passando panos quentes, como é que as pessoas falam, né? E eu acho que, rapaz, que não é bem por aí que funciona a coisa. Porque eu já tô vendo uma polarização muito grande no país. Com a soltura do Lula, politicamente dizendo, essa tendência tende a aumentar muito mais. Só que tem um porém. Quem estava assumindo de pouquinho em pouquinho à frente desse lado da esquerda era o tal do Ciro Gomes. E agora jogou um balde de água com muito gelo em cima dele. Vai ter uma quebra da esquerda aí. Vai ter gente que vai querer, tem gente que não vai querer, e essa enrolação que vai tendo até o dia das eleições vai prejudicar muito a esquerda. E nisso o Bolsonaro vai ficar muito feliz e contente, porque quanto mais patinar, melhor para ele é. Apesar que nas pesquisas mostram que ele ganharia se fosse ele com o Lula ou coisa assim do gênero. Apesar que tem um porém, nós não sabemos o que vai acontecer durante esse ano. Tem outro porém muito grande aí que a gente tem que analisar e colocar nas peças. Se por acaso o Lula de fato poder se eleger, passou tudo isso daí, resolveu isso daí, é óbvio que a esquerda já vai montar os grupos e dividir o Congresso. Se dividir o Congresso, polarizando o Congresso de fato, aí, meus queridos, não aprova nenhum orçamento, não aprova nada, e eles vão partir para cima para fundar o Brasil, para sujar o nome do presidente da República, para se sair super bem e tranquilo. Então, é muito sujo a política no Brasil, é muito porca, porque tem esse sentido de poder pelo poder, que como se fosse uma guerra política de fato. E isso deveria acabar, isso daí deveria deixar de existir, porque tudo deveria ser comitado para o bem-estar do brasileiro, coisa que não é. Né? A gente vê que tudo demora, enrola, faz o que, fica lá, lenga-lenga, e não sai do buraco. Então, vamos ver as cenas do próximo capítulo. Que Deus nos abençoe. Jamais a verdade absoluta, somente um prisma.